Hoje nós vamos dar uma espiada nos segredos do coração. Desde aquele silêncio misterioso que se instala depois da morte até as falhas de projeto que podem surgir bem no comecinho da vida. Vai ser uma jornada e tanto, direto da mesa de um patologista até os primeiros momentos cruciais depois do nascimento. Para muita gente, quando o coração para, bom, é o fim da história, certo? Mas, na verdade, para um patologista, é exatamente aí que a investigação começa de verdade. A ausência de um batimento dá o pontapé inicial para uma série de eventos bioquímicos que deixam para trás um rastro de pistas, assim, essenciais. Então, vamos começar nossa investigação no exato momento em que o motor do corpo desliga. O que será que acontece quando esse silêncio bioquímico toma conta de tudo? Rigor mortis. Com certeza esse é um termo que muita gente já ouviu por aí. Mas o que ele significa na prática? Pensa numa crise de energia generalizada no nível celular. Sem ATP, que é a moeda de energia do corpo, os filamentos dos músculos que normalmente deslizam para contrair e relaxar ficam travados. Basicamente, os músculos ficam presos num estado de contração. E olha, esse processo não é instantâneo, não. Primeiro, tem um período curtinho em que os músculos ainda estão relaxados. É o pré-rigor. Depois, conforme a energia vai acabando, a rigidez se instala de vez. E, por fim, as próprias enzimas do corpo começam a quebrar as proteínas dos músculos, num processo meio que de autodigestão que leva ao relaxamento final, o chamado pós-rigor. E aqui vai um fato impressionante. O coração é o primeiríssimo órgão a entrar em rigor mortis. E por quê? Simples, porque ele nunca para de trabalhar e tem uma reserva de energia bem pequena. Ele queima seu combustível tão rápido que, em questão de 1 hora mais ou menos, ele já está completamente rígido. Conforme as horas vão passando, o corpo continua revelando seus segredos. Novas pistas vão aparecendo e um patologista experiente sabe direitinho onde procurar, no coração e nos grandes vasos sanguíneos. Como o sangue já não está mais circulando, ele começa a se separar e a coagular. E aí se formam dois tipos bem diferentes de coágulos. Um é o coágulo cruórico, que é vermelho e tem uma consistência meio de gelatina. O outro é o coágulo lardáceo, que tem uma aparência mais amarelada, gordurosa e que é o resultado da separação dos componentes do sangue. Essa imagem aqui ilustra outra mudança pós-morte de um jeito perfeito. Dá uma olhada no contraste gritante. Na esquerda, a gente viu a cor pálida, normal, do interior de uma aorta. Já na direita, a mesmíssima estrutura está manchada de um vermelho super intenso. O que será que causou essa transformação toda? A resposta está na embebição pela hemoglobina. Com o tempo, as células vermelhas do sangue se rompem e liberam seu pigmento, a hemoglobina. Esse pigmento vaza e acaba manchando os tecidos em volta, como o revestimento dos vasos, causando aquela coloração avermelhada que a gente acabou de ver. Mas é aqui que as coisas começam a ficar bem interessantes. Nem tudo que parece anormal é, de fato, um sinal de doença. Às vezes, as aparências enganam mesmo e saber diferenciar o que é importante do que não é, isso é fundamental na patologia. Olha só de perto essa imagem. É a parede interna do coração de um cão. E ela está toda coberta por uns pontinhos brancos, quase como se alguém tivesse jogado pó de giz ali. À primeira vista, parece um sinal claro de alguma doença, não parece? E aí vem a grande surpresa. A causa dessas manchas é desconhecida. E mais importante ainda, elas não têm absolutamente nenhum significado clínico. Nenhum. São o que a gente chama de achado incidental. Isso ensina uma coisa muito valiosa. Um bom patologista precisa saber o que ignorar, tanto quanto sabe o que investigar. Agora vamos fazer uma viagem no tempo. A gente sai do final da vida e vai lá para o comecinho. Deixamos para trás essas mudanças pós-morte para investigar um problema que começa, bem, no projeto original do sistema circulatório, um defeito congênito. Este aqui é o coração de um búfalo. A estrutura marcada com A é a aorta e a P é a artéria pulmonar. Tá vendo aquele vasinho conectando os dois, onde no asterisco aponta? Então, em um animal adulto, ele não deveria estar ali. Isso é o que se chama de ducto arterioso persistente. O DAP, ou persistência do ducto arterioso, é uma das anomalias congênitas mais comuns que existem. Pensa nele como um atalho da vida fetal que, digamos, esqueceu de fechar depois do nascimento. É uma relíquia do nosso projeto original que continua ali quando já não deveria mais. Para entender por que isso é um problema, a gente precisa voltar para o momento do nascimento e testemunhar uma das transições fisiológicas mais incríveis e radicais que existem na natureza. A circulação fetal é uma verdadeira obra-prima de engenharia biológica. Como o feto não respira ar, os pulmões dele ficam praticamente inativos.
O sistema, então, muito espertamente, cria atalhos, como o ducto arterioso, para desviar o sangue dos pulmões e garantir que ele chegue onde precisa no resto do corpo. Olha só que transformação! No feto, o oxigênio vem da placenta, os pulmões são contornados e o ducto arterioso está totalmente aberto. Mas com a primeira respiração, tudo vira de cabeça para baixo. Os pulmões assumem o controle, a resistência lá dentro despenca e o ducto arterioso começa o processo para se fechar. É uma revolução completa no sistema. E esse fechamento não acontece num piscar de olhos. Em questão de horas, o músculo do vaso se contrai, dando início a um fechamento funcional. Mas o fechamento anatômico de verdade, quando o tecido sela a passagem de vez, leva de 1 a 8 dias. Se depois de 4 meses o ducto ainda estiver aberto, aí sim ele é considerado um defeito patológico. Então, o que a morte e o nascimento de um coração podem nos ensinar? Qual é a linha que conecta um coágulo pós-mortem a um vaso sanguíneo que se recusou a fechar? A importância disso tudo é imensa. Para um patologista, conhecer as mudanças normais depois da morte evita um diagnóstico errado. Para um clínico, entender essa transição do nascimento é crucial para salvar vidas, diagnosticando defeitos como DAP. E para todo mundo, é uma janela para a gente entender a incrível engenharia biológica que nos molda, desde o útero até o mundo. Isso tudo acaba nos deixando com uma pergunta para refletir. A mudança na circulação quando a gente nasce é só um dos muitos interruptores biológicos que são acionados ao longo da vida. Que outras transformações radicais será que acontecem silenciosamente dentro de nós, definindo a nossa saúde e nosso futuro desde o primeiríssimo suspiro? Fica aí a reflexão.